Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Cavalo Sem Sela, em Boa Esperança, Rio Bonito. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu comecei essa minha trajetória, né, com os cavalos e o que eu fiz inicialmente. Vocês já sabem, né, se já viram outros vídeos meus, que eu não tinha nenhuma ideia de como cuidar com o cavalo. A primeira coisa que eu aprendi, se eu me lembro, foi fazer um nó, né? Um nó para que o cavalo pudesse ser amarrado. Então, para você ver o grau do conhecimento que me passaram inicialmente. Mas enfim, isso foi necessário porque os cavalos, o único cavalo que eu tinha não tinha cerca e ele precisava comer. Então me disseram que coloca o cavalo na corda. Colocar na corda, ou seja, você tem uma corda de longa extensão e o cavalo fica pastando, né? E para ele não fugir para a pista, etc., ele fica aqui meio amarrado. O que é horrível para um cavalo, nós todos sabemos que os cavalos precisam antes de tudo, de liberdade. Mas enfim, quando eu comecei essa minha experiência, muita gente veio falar para mim um monte de coisas, né? É assim que faz, é assim que faz, é assado que faz. E eu fiquei assim perdida entre as minhas convicções sobre aquilo que eu achava como o animal deveria ser tratado e o que as pessoas me diziam. Então, eu resolvi me aprimorar, claro, né? Começar a me aprimorar. E para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, aqui não tinha internet nessa cidade, né? Não tinha. Eles tinham feito um aparelhinho que se chamava 2G. E para você ter uma conexão, você tinha que comprar esse aparelhinho, colocar no seu computador, né? E esperar que a internet funcionasse. E eu comprei e tal, mas levava um tempão. Em Rio Bonito, né, que Rio Bonito fica a alguns quilômetros daqui, parece que até funcionava. Mas aqui em Boa Esperança não funcionava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então foi um dinheiro jogado fora, tudo bem, mas a internet ela passava de uma página para outra lentamente, era muito difícil toda essa conexão. Então eu não tinha meios de estudar, de ver outras coisas, como é que eu lidaria com os cavalos, e eu comecei a fazer as coisas da minha intuição mesmo. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi buscar um livro no sebo, em Niterói. Então, quer dizer, em Niterói, ali no centro, não sei para quem conhece Niterói, no Rio de Janeiro, tem muitos sebos. E foi ali que eu comprei o meu primeiro livro, né, para começar a ler sobre cavalos e estudar um pouco sobre cavalos. Claro, esse livro, ele era antigo, então ali tinha métodos, assim, horrorosos de lidar com o cavalo, na violência mesmo. E eu abandonei esse livro, deixei para lá, e falei assim, não, deixa para lá. Tinha história do cavalo, altura, enfim, uma série de outras informações. Mas os métodos como lidar com o cavalo eram métodos assim cruéis, no meu ponto de vista. Eu ainda não sabia nada sobre cavalos, né? Então, mais adiante, eu fiquei sabendo de um curso com DVDs e também com a parte teórica por escrito, né? Pelo Centro de Produções Técnicas, CPT. E eu resolvi investir nisso aí, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho informação nenhuma. Cada um me diz alguma coisa, né? Cada um me diz uma coisa diferente. Eu vou atrás de um, vou atrás de outro.
Então, eu resolvi realmente investir nesse curso. E esse curso tinha, você ainda pagava por boleto, né? Naquela época a gente pagava ainda por boleto, não tinha nada de Pix, não tinha, né? Você ia pagando aquele carnê, né? Então vinha aquele carnê, você dava uma entrada, depois ia pagando. E eu me lembro que vieram vários DVDs, né? E o que mais? E os livros, né? Então você lia e você via os DVDs. Você lia e você via os DVDs. E foi de muita valia para mim, porque eu aprendi várias coisas, eu fui vendo, não vi tudo, mas assim, tudo que eu achava que era importante, eu ia pesquisar, dava uma olhada, dava uma lida, né? Para tentar me ambientar melhor com os cavalos, né? Então, foi assim que eu comecei, né? Ainda tive que ver um aparelho de DVD que eu não tinha, né? Aí comprei um de segunda mão em Rio Bonito, trouxe o DVD que era para poder ver o DVD na televisão, né? E poder assistir às aulas e fazer a leitura com os livros, né? Então, para parar de acreditar nas pessoas aqui, porque cada um me dava um fornecimento diferente, uma informação diferente. E pessoas acostumadas a tratar os animais na raça, como eles chamavam, né, e tal. E isso para mim era muito brutal, era muito desnecessário, e eu queria encontrar a minha forma de lidar com eles, né? Eu não acreditava que os cavalos tinham que ser tratados desta forma. Então, foi assim que eu comecei. Quando chegaram os livros e também os DVDs para eu assistir, o que eu achei muito interessante foi um livro que era Enquanto o Veterinário Não Chega, né? Eu tenho esse livro, né? E é um livro, né, também do CPT, né, que ele fala de... Ele é um guia, né, na verdade, enquanto o veterinário não chega, atendimento a equinos. É do Centro de Produções Técnicas, né, CPT, mas é muito bom porque você começa a observar os cavalos. E esses animais, o que acontece? Os cavalos são seres livres, né? Então, pela imposição do ser humano, eles acabam tendo que ficar tolhidos dentro de baias, tendo outras formas de manejo, né? E se tornam animais muito estressados. Então, nesse livro aqui, Enquanto o Veterinário Não Chega, eles falam, explicam como as coisas realmente acontecem, né? Então, por exemplo, aqui na página 15, peraí. O cavalo, principais problemas e suas origens. Então, qual é o principal problema e a origem de todos os problemas do cavalo? O cavalo é um ser herbívoro, ou seja, é um ser vivo que gosta de alimentar-se de vegetais e viver em liberdade. Isso é importantíssimo. Em sua origem, o cavalo sempre viveu solto em grandes extensões de terra, escolhendo o que alimentar e quando fazê-lo. Geralmente migrando de região quando ocorresse a escassez de alimentos. Então eles ficavam numa determinada região, escolhiam o que comer e somente quando havia escassez de alimentos que eles migravam para outras regiões. Porém, olha só, com a sua domesticação pelo homem,
os sistemas de criação adotados pela maioria das propriedades ou centros hípicos são muito conflitantes com essa maneira de viver, maneira de viver dos cavalos, né? Então, as estratégias, né, que os centros hípicos utilizam, acabam causando muito estresse nos animais, né? Os animais não vivem em liberdade solto o tempo todo, como os meus que estão aqui. Então eu fiz essa opção. Eu queria criar cavalos livres, cavalos que fossem respeitados e livres e bem tratados. E eu, quando comecei, eu não tinha dinheiro, eu não sabia como eu ia fazer. Eu comecei com um cavalo, todo mundo sabe da minha história, e depois coloquei um segundo cavalo. E eu tinha a terra, né, que foi dos meus avós, mas eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu tinha vontade de respeitar esses seres maravilhosos e eu tinha vontade que eles fossem livres. E eu queria encontrar uma forma de deixá-los o mais livre possível. Então, eu me empenhei esse tempo todo, sem condições financeiras, tirando do meu próprio sustento, daquilo que eu podia fazer, para cuidar dos cavalos da melhor maneira possível. E é isso, foi o início, né, da minha trajetória com os cavalos.